Se queres saber qual o melhor momento para misturar a próxima música, se deves usar as intros e os outros, ou se tens de obrigatoriamente começar sempre uma música do início, assiste e fica até ao fim deste vídeo para ver a dica bónus, que vai mudar a maneira de como preparas os teus sets. Olá, José da ProDJ. Acredito que como iniciante no mundo do DJing ou não, deves ter algumas dúvidas essenciais que quero responder neste vídeo. Vamos entender como distinguir breakdowns de build-ups, antecipar o início de um drop, contar uma introdução e muito mais. Estes são skills essenciais para misturar melhor sem precisar de sorte, para manter a energia na pista e fazer um DJ set minimamente previsível, positivamente falando, é claro. Na música de dança e em geral conseguimos identificar em toda a sua extensão diferentes secções, que como DJs deveríamos saber distinguir, uma vez que o público reage a elas de maneiras diferentes. Como DJs devemos saber ler e controlar o nível de energia na pista e é muito mais fácil se entendermos melhor como funciona a estrutura da música que tocamos. Quase toda a música de dança começa com uma introdução, que chamamos muitas vezes apenas de intro. Esta secção, quando existe, costuma ser uma das partes mais neutras da música e é muito útil, pois permite-nos misturar esta secção por cima da música antiga, progressivamente, para que o público se habitue aos poucos à nova sonoridade. Geralmente, depois da intro, seguem os breakdowns, ou quebras, como dizemos em português. Os breakdowns são geralmente as secções mais baixas em energia, onde o público aproveita muitas vezes para descansar e parar de dançar. Nestas zonas, muitas músicas trazem vozes e instrumentos melódicos e harmoniosos. Depois dos breakdowns, costuma aparecer o build-up, que é nada mais nada menos do que a zona de mais tensão da música. Uns com mais ênfase e outros com menos, geralmente os build-ups criam um efeito que sobe e sobe para preparar o público para o que vem de seguida, a parte mais importante da música, o drop. O drop, a parte mais importante da música, que o público esperou para ouvir e dançar, é a parte mais dançável, pois é onde temos o instrumental mais forte, repleto de frequências graves que podemos sentir vibrar nos nossos corpos através dos subwoofers, dos clubes e festivais. Geralmente, todas as músicas repetem o ciclo de breakdown, build-up e drop pelo menos 2 vezes, e só depois apresenta a secção final, que chamamos de outro, quando existe. O outro é geralmente o inverso do intro, ou seja, é a parte final da música onde gradualmente vão saindo instrumentos até não haver mais nada. Dependendo da versão da música, pode ou não existir outro, assim como o intro, como é o caso dos radio edits. Muito bem, sei que não é a coisa mais interessante de todas, mas tínhamos de falar das diferentes secções presentes nas músicas, só para depois entendermos que geralmente cada uma delas tem uma duração específica, que pode ser medida em batidas, compassos e frases. E na realidade é muito previsível dentro de cada género musical. A unidade de medida mais pequena que ouvimos como DJs é geralmente o que chamamos de batida. Ou seja, cada vez que batemos o pé com uma música, significa que passou o que chamamos de batida. Felizmente não precisamos saber quantas batidas tem uma música, pois não é uma informação muito relevante. Até porque contamos as batidas geralmente em conjuntos de 4, o que chamamos de compasso quaternário. Nota, o compasso quaternário, ou de 4 batidas, é o mais comum na música de dança, mas não significa que seja o único tipo de compasso. Se queres saber mais sobre compassos, considera estudar teoria musical com o ProDJ no futuro. Continuando, quando ouvimos e tocamos música, o que contamos são compassos, mas não deveria ser de todo a única coisa que contamos. Os compassos geralmente também vêm em conjuntos, como as batidas, mas desta vez num conjunto de 8, para fazer o que chamamos de frase. Uma frase é um pedaço de música que tem início e fim por si próprio, e se ficasse em repetição, era bastante tolerável. Podemos comparar a frase musical à frase escrita, que tem letra maiúscula na primeira palavra e um ponto final no fim, sendo estes sinais que iniciou e terminou esta mesma frase. Mas porquê é que é relevante saber isto? Porque os intros, breakdowns, build-ups, drops e outros são quase sempre conjuntos de frases inteiras, sendo que agora que sabemos isso, pode ser extremamente fácil perceber como resultaria uma mistura dependendo da minha decisão de que secções misturar entre as duas músicas. Recapitulando, as músicas são compostas por batidas, estas vêm em conjuntos de 4 para formar compassos e os compassos geralmente vêm em conjuntos de 8 para formar as frases. E uma ou mais frases criam diferentes secções como os intros, os breakdowns, build-ups, drops e outros. E agora, quanto tempo deveria tocar uma música? A resposta é relativa, pois há músicas que são interessantes até ao último drop. Já outras são claramente repetitivas e o público pode achar aborrecido, dependendo da situação. A minha sugestão é
tocar 1 ou 2 ciclos de cada música, tendo em consideração o comportamento do público, sendo um ciclo igual a breakdown, build-up, drop. Mais do que isso, acho desnecessário na maioria dos casos. Mais questões clássicas no DJing. Quando devo lançar a próxima música para começar a misturar? E a partir de onde? Devo arrancar sempre do início? Da primeira batida? A resposta a estas questões não é difícil, mas deve ser pensada de acordo com a estrutura de ambas as músicas. A primeira coisa a considerar deveria ser se a próxima música tem introdução ou não. Se sim, quantas frases tem? Por exemplo, se a introdução da próxima música tem 3 frases, seria boa ideia procurar por uma secção de 3 frases da música que toca ao vivo para encaixar lá a introdução da música que segue. Isto é literalmente pensar a mistura. Imagina que tencionas tocar 2 ciclos da música que está a tocar ao vivo. E neste momento já estás no último build-up e que o próximo e último drop tem 3 frases. A resposta correta, neste caso, seria iniciar a próxima música do início assim que a música que toca ao vivo iniciar o drop. Isto fará com que, enquanto toca o drop, consigamos subir o volume lentamente da música nova, revelando o intro, que não afetará muito a sonoridade presente, pois é uma secção relativamente neutra em caráter ou energia. E por fim, a cereja no topo do bolo. Quando o drop terminar, temos a primeira secção interessante da próxima música, bem ao mesmo tempo, assim como o público espera. Outra maneira de pensar nisto seria até tentar perceber onde queremos terminar a nossa mistura. Eu prefiro fazer assim muitas vezes, pois facilita muito na hora de esquematizar um DJ set. Vou exemplificar uma mistura onde fui à procura do momento exato onde queria terminar a mistura entre as 2 músicas. Contei a introdução para perceber onde termina e na música anterior fui à procura de onde começa a primeira parte que não quero ouvir. Literalmente estarei a estudar uma mistura ao contrário. E sei que pode ser confuso, mas vamos passar ao exemplo. Como viste, o resultado é perfeito e a única coisa que temos de preocupar-nos será mesmo fazer a mistura usando apenas as secções que escolhemos misturar. Sei que esta abordagem à mistura é muito específica e tampouco é a única maneira de misturar, mas relembro que estamos a falar sobre estrutura musical, por isso é que estamos a fazer referência a questões que a estrutura ajuda a responder. E agora, a dica bónus. Mas antes, se ficaste até aqui e achas que valeu a pena, deixa-nos um like e subscreve o nosso canal, pois vai ajudar muito a divulgar este tipo de conteúdo. Então vamos lá à dica bónus, que consiste em criar um workflow através da marcação de pontos para nunca mais falhares o timing da mistura. Então este workflow é simples de entender e executar. Vamos marcar 6 pontos em cada música. 2 pontos vermelhos, um no fim da intro e outro no início do outro. Depois, 2 pontos amarelos, 32 batidas antes dos pontos vermelhos. E por fim, 2 pontos verdes, 32 batidas antes dos pontos amarelos. Na mistura é simples, quando quiseres sair de uma música é só esperar por um ponto verde, amarelo ou vermelho para lançar a próxima música do ponto respectivo, sendo que a duração da mistura tem de ser adequado para o ponto que escolheste. Passo a exemplificar, mas antes algumas notas. Nota 1. Além da distância de 32 batidas, podes usar 16, 8 ou 4 batidas de distância entre pontos, dependendo do teu estilo musical e de mistura. Nota 2. Às vezes não é possível marcar muitos pontos no início, porque não há introdução na música. Mas é assim mesmo, temos de lidar com a estrutura de todas as músicas, independentemente. Nota 3. Usa a ferramenta Beat Jump para fazer a contagem de batidas durante o estudo do DJ set. Vai facilitar muito este workflow. Muito bem, prontos? Passo a exemplificar.
2 years of my life trying is hurts the most is I'm afraid of myself. I'm afraid of my I'm afraid of my trying to find a way back. Espero que tenhas gostado deste vídeo. Se sim, fica atento, pois estão muitos mais por vir. Até à próxima e boas misturas.